nacional, porque quais serão os impactos econômicos locais e também no país com essa tragédia toda no Rio Grande do Sul, gente? Os reflexos do nosso dia a dia. Será que nós corremos realmente o risco do aumento de produtos básicos na nossa alimentação? Vamos saber mais conversando agora com o economista Fernando Carvalho. O economista Fernando Carvalho é mestre, ele é doutor em desenvolvimento e também, muito importante, meio ambiente, pela Universidade Federal aqui do nosso estado, e já está no estúdio principal aqui do nosso Sistema Atalaia para conversar com a gente. Fernando, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Tudo bem, Fernando? Tudo em paz, Sérgio. Agora me diz o seguinte, qual é a perspectiva para tudo isso que a gente viu, toda essa tragédia que obviamente envolve a economia tanto do estado do Rio Grande do Sul quanto do país? Sim, nós temos que aguardar essa resposta que o governo federal, articuladamente com os governos estaduais e municipais, vai dar a essa tragédia, né, esse evento climático no Rio Grande do Sul. É um estado muito importante para a economia brasileira. Hoje nós temos no Rio Grande do Sul a quinta maior economia do país, respondendo ali aproximadamente a 6% do PIB. 70% do arroz que é produzido no Brasil vem do Rio Grande do Sul. Então isso, sobremaneira, vai impactar nos preços e no índice do IPCA. Boa parte da colheita do Rio Grande do Sul já tinha sido feita. Porém, agora a dificuldade dos produtores é o escoamento e proteger esses silos, né? Então, nós temos que aguardar os próximos dias e, de fato, verificar como está a situação dos produtores e do Estado no geral. E as contas fiscais? Eu li sobre um impacto de pelo menos médio prazo. O que você acha disso? Que situação nós temos à frente? Nós temos que aguardar. Uma boa notícia que tivemos foi que o Congresso Nacional, num gesto importantíssimo, né, de decência, de responsabilidade com as contas públicas, excluiu esses investimentos, esses empenhos de recursos financeiros no Estado do Rio Grande do Sul do déficit fiscal, ou seja, da meta de déficit fiscal. Então, as contas públicas podem ficar ali equilibradas. Obviamente, a principal preocupação é com a efetivação desses recursos chegar na ponta e em serviços para a população do Rio Grande do Sul. Sabendo que ia recebê-lo, Fernando, eu estava lendo agora há pouco um estudo dizendo que a maior parte da colheita no Rio Grande do Sul, ela já foi realizada, é isso mesmo? Também seria uma boa perspectiva nesse sentido ou não? Sim, é uma boa perspectiva. Correto isso? Isso, é uma boa perspectiva, mas a gente volta a frisar. 70% a 80% da colheita do Rio Grande do Sul, seja de milho, soja, trigo, arroz, já havia sido feita. Porém, há também um comprometimento desses silos, dessa silagem, né? Porque a chuva, por mais que ela não impacte nas lavouras propriamente dito, mas nos silos, em toda a cadeia produtiva, em rodovias, portos, aeroportos, e como escoar essa produção e a tempo. Então ainda há que se mitigar essas situações todas que aconteceram e fazer uma avaliação mais de perto. Isso a gente só vai ter a noção exata nos próximos dias ou meses. E digamos assim, até para minha sorte, a minha família é risicultora lá no Erechim. Então nessa região, né, no Alto Uruguai, acabou não chegando essa tragédia. A minha família dizia isso, pelo menos isso, mas seria uma possibilidade de reconstrução da economia gaúcha. Como é que você acha que isso vai acontecer? De maneira acelerada ou também temos que aguardar a participação dos governos, tanto municipal, estadual e federal? Fernando? Isso, então, Sérgio, eu acho que a gente deve aguardar. Nós temos um problema crônico no Brasil que é de planejamento. Vide o que acontece. As nossas cidades muito adensadas, falta de planejamento urbano, plano diretor que está no papel, mas não é aplicado na prática. Então, tudo isso influencia na relação do homem com o meio ambiente, né? Então, há que se haver critérios, digamos assim, nessa expansão demográfica que nós estamos tendo, no planejamento urbano das cidades, porque nada mais essas tragédias, não só do ponto de vista de eventos climáticos, mas na nossa falta mesmo de planejamento urbano, de não respeito a um plano diretor decente. Então, a reconstrução do Estado vai depender muito da resposta articulada dos governos federal, estadual e municipal, e principalmente que esse recurso chegue na ponta em serviço, reconstruindo rodovias, aeroportos, portos e principalmente devolvendo a dignidade e a vida das pessoas. A gente fala muito da economia, de recursos, mas pouco está se falando da vida das pessoas, né? Ali tem famílias, casas, uma história construída ao longo de décadas que deve ser devolvida a essas famílias com total apoio, né, carinho e atenção a toda a população do Rio Grande do Sul. E o Estado vai ser muito importante nisso. Nesse momento é hora de deixar a ideologia de lado, a política de lado e atuar efetivamente
na reconstrução da vida do povo gaúcho. Era exatamente essa a avaliação que eu te faria, já nos encaminhando para o encerramento dessa entrevista. Na sua visão de especialista, o governo federal, especificamente o governo federal, ele tem atuado bem? Não tem havido uma politização da própria tragédia? Essas ações, até esse momento, elas são realmente positivas sob sua ótica? Veja, o que eu venho acompanhando, principalmente pelo noticiário, e obviamente por alguns decretos, leis que vêm sendo publicadas, tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional, que a gente vê hoje que há uma disputa entre governo e Congresso, né? Governo do Estado do Rio Grande do Sul e municípios estão dialogando bem, né? Estão deixando a ideologia de lado. Porém, isso deve continuar. O Congresso Nacional fez sua parte, né? Aprovando tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal a exclusão desses recursos que serão destinados ao Rio Grande do Sul da meta fiscal, né? O governo do Rio Grande do Sul, né, abrindo as suas portas para o governo federal, atuando ali em articulação, os bombeiros militares do Estado, os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, Defesa Civil, os municípios também, esse que deve ser o espírito, um espírito republicano, né, e pensando principalmente no povo gaúcho. Acreditamos que isso deve ser permanente e que essa reconstrução venha o quanto antes. Fernando Carvalho, eu só posso agradecer sua grande contribuição. Muito obrigado e uma boa tarde. Eu que agradeço, Sérgio. Boa tarde. Muito obrigado, Fernando.